Uma ótima tarde a todos. Hoje é quinta-feira, dia 25 de abril. Começamos a segunda edição do Agricultura BR, ao vivo para todo o país e países vizinhos pelas parabólicas. Claro, Net TV nos canais 190 e 690 em todo o país, na Sky 165 e 565. Você também pode estar conosco em qualquer parte que você esteja do mundo, através do nosso portal sba1.com, notícias, informações, entrevistas, a transmissão do Agrocanal e do Canal do Boi, além da nossa agenda de leilões. Você confere no nosso portal. Também pode acompanhar os programas ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube do Canal do Boi. Procure o nosso perfil, procura também no Instagram, siga, fique bem informado. Se você estiver no Paraguai, você pode nos acompanhar também pela TV por assinatura Neo TV em todo o país vizinho. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela audiência. A Agricultura BR começa falando a respeito de mercado de soja e nós temos observado algumas questões lá nos Estados Unidos, o avanço da semeadura ainda no começo, mas com um bom desempenho, né? Esse fator é importante que se ressalte. Aqui no Brasil, algumas situações como o prêmio melhor pago no porto, o dólar mais alto no país, tem feito com que se tenha um nível maior de comercialização nas últimas semanas aqui no Brasil. E para falar a respeito destes assuntos e o que ele impacta em relação ao mercado, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Marcos Araújo, que participa conosco nesta edição do programa. Marcos, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. E nós temos essa realidade, eu gostaria que você comentasse sobre ela e, principalmente, nós podemos ver um cenário ainda de fortalecimento desse valor da saca da soja aqui no Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos. Fabiano, a resposta é sim. Se nós fizermos aí o preço de paridade de exportação da soja, maio, os principais portos aqui do Brasil, é uma soja disponível ao redor de R$ 130 uma saca. Quando eu faço essa conta para embarque julho, Fabiano, o preço da soja tem uma alta em torno de R$ 6,00 por saca, a R$ 136 uma saca. Isso principalmente pela melhora dos prêmios na exportação, tanto fora do Brasil, assim como também custo e frete China. Para você ter uma noção, o prêmio da soja, embarque junho desse ano, durante o mês de janeiro, ele chegou a ser negociado 95 centavos abaixo de Chicago. Agora, ele está sendo negociado em torno de 20 centavos acima de Chicago. Nós temos uma condição de margens boas, positivas para a indústria processadora de soja na China, uma necessidade de cobertura de compras, isso tudo combinado fez com que o preço da soja agora se comportasse em alta de R$ 6,00 para frente. Porém, talvez esses R$ 6,00 não repercutam no interior, Fabiano, porque nós tivemos o preço do frete rodoviário muito comprimido, uma situação delicada que o caminhoneiro vive nesse momento. Provavelmente podemos ter uma evolução, uma alta do preço do frete e poderia absorver essa parte dessa alta de R$ 6,00 por saco. E, Marcos, nós tínhamos um mês de abril que ele vinha com um cenário complicado, né? E não sei se descomplicou tanto assim para o produtor rural, mas haviam muitos vencimentos neste mês. Muitos produtores optaram, havia opção que foi aprovada para que se tivesse uma renegociação de dívidas, mas essa renegociação, essa repactuação, ela tinha taxa de juros também, não foi retirada essa taxa. E aí nós tivemos um momento que veio, vou colocar assim, veio muito a calhar de ter um prêmio melhorando, isso já era esperado, mas o dólar, dando essa disparada que deu, ficando acima de R$ 5,00, não era tão previsível assim. Teve ali uma situação aqui na economia nacional que fez com que o dólar subisse dessa forma neste momento. Visando isso, o produtor tem vendido aquilo que ele precisava vender para cobrir esses vencimentos, ou ele vendeu até mais, ou está vendendo até mais do que aquilo que era necessário para cobrir as contas? Não, Fabiano, teve sim uma movimentação boa no mercado físico brasileiro nessas últimas semanas. Essa alta do dólar aqui no Brasil relacionado a essa questão da responsabilidade fiscal que o governo tem deixado de lado. Isso incentivou a venda por parte dos produtores, pagamento 30 do 4, todos os demais custeios aí que nós temos pela frente. Porém, o ritmo de venda do produtor brasileiro, assim como do argentino, o próprio norte-americano, está muito abaixo da média histórica. Pessoal vendendo aí o necessário para poder pagar as contas, Fabiano.
Muito bem, Marcos. Marcos, e falando a respeito do fator prêmio e também do dólar aqui no Brasil, nós temos esses dois fatores que têm dado sustentação. E aí nós temos, ao mesmo tempo, em paralelo, a safra dos Estados Unidos em desenvolvimento. O que nós poderíamos ter de notícia? Porque quando a gente olha para Chicago, parece que está todo mundo esperando alguma coisa, né? E essa notícia ela não tem aparecido. O que nós poderíamos ter neste momento no mercado que fosse um ator que possa mudar o cenário, principalmente do valor internacional da soja? Vamos lá, boa pergunta. O que nós vamos precisar para que nós tenhamos uma mudança, uma eventual alta mais consistente do preço da soja no mercado internacional, seríamos uma grande recuperação da margem do suinocultor na China, coisa que não vem acontecendo. Em 2020, o suinocultor chinês ganhava $400 por animal gordo abatido. Hoje, esse suinocultor chinês está trabalhando no 0 a 0 de margem. Portanto, o que nós poderíamos ter para ser um grande catalisador dessa alta seria uma adversidade climática, principalmente sobre a lavoura norte-americana, que está com na soja, está com 8% plantado, mesmo ritmo do ano passado, e numa média de 4%. Para o milho, os americanos aí dados até domingo, 12% plantado, numa média de 10% para essa época do ano. Sazonalmente falando, vou repetir, sazonalmente falando, em 39 anos, nós temos um movimento de alta em Chicago da segunda quinzena de junho à primeira semana de julho, Fabiano, devido às especulações climáticas. Porém, quando você olha de médio para longo prazo, nós vamos ter a eleição nos Estados Unidos, uma grande possibilidade do Donald Trump ganhar a eleição, que já falou que ele vai retaliar a China. Você não tem uma demanda chinesa pela soja norte-americana para frente, porque você pode ter toda essa questão tributária encarecendo o produto norte-americano. É um momento de preocupação, e eu volto a lembrá-los que no mês que vem, em maio, nós vamos ter a primeira estimativa oficial da safra 24-25, onde o Departamento de Agricultura norte-americano considera uma área de soja mundial deve ser em torno de 140 milhões de hectares, 1 milhão a mais. Se nós pegarmos um teto produtivo, nós podemos ter uma produção mundial, Fabiano, a ser estimado na próxima safra, um teto produtivo ao redor de 420 milhões de toneladas de soja, o que seria um balde de água fria nesse mercado. Portanto, dentro do balanço de forças do mercado, se tem aí esse risco climático a ser confirmado para frente, porém, do lado de uma produção global é preocupante, porque a demanda não vem crescendo no mesmo ritmo que houve desse crescimento diário nesses últimos anos. Marcos, falando desse potencial produtivo da soja internacional, soja global, nós já tínhamos na safra 23-24 um potencial extremamente elevado, principalmente por conta do Brasil, a Argentina também. A Argentina recuperou boa parte da sua produção e o Brasil teve quebra. Nós já poderíamos ter uma realidade até muito pior caso esse potencial fosse confirmado. Mas aí pensando nesse momento especulativo, tá? Vamos colocar a seguinte situação. Donald Trump é presidente. O Laninha, por exemplo, tem efeitos parecidos com o que teve nas safras no qual esteve presente. O fenômeno climático, tivemos, quando Laninha, normalmente a gente teve uma boa produção no Brasil inteiro, Rio Grande do Sul com dificuldades e principalmente a Argentina com muita dificuldade de produção. Este, infelizmente, por causa do Rio Grande do Sul, mas esse seria o cenário ideal, e até pensando aqui no produtor, que toda vez que fala comigo aqui está dizendo que não amplia a área, né? Isso é uma garantia de não ampliar a área para a soja na próxima safra. Esse seria o cenário ideal em relação à soja? Nessa situação, Fabiano, seria um déjà vu como foi em 2018. A Chicago era $11 o bushel, caiu para 8 e os prêmios no Brasil subiram com a concentração da compra da China aqui no Brasil. Portanto, se você olhar uma estratégia para 2024 e 2025, para o ano que vem na soja, será que seria uma oportunidade de você vender Chicago março, hoje, agora o março, a 11,76, um dólar futuro a 5,34 e apostar numa valorização do prêmio? Me parece que faz sentido essa estratégia. Tá certo. Marcos Araújo, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR. Uma ótima tarde a você. Obrigado, igualmente.
E olha, a gente vai seguir falando de soja, pessoal que chegou agora, né, viu aquela pergunta ali nos caracteres do canal do Boi, soja pode subir, né, pode continuar subindo. Resposta do Marcos Araújo, ele começou respondendo isso, falou que sim. Então, se você quer saber mais, você pode rever daqui a pouco no YouTube, daqui a pouco você pode em todas as nossas mídias sociais e no nosso portal, você pode rever a entrevista do Marcos Araújo. Fala agora a respeito do relatório de vendas e exportações, tradicionalmente apresentado nas quintas-feiras pelo Departamento de Agricultura norte-americano, e foi o que aconteceu hoje. Teve um volume de soja vendido de pouco mais de 200 mil toneladas, movimento fraco em relação às vendas dos Estados Unidos para a campanha 2023-2024, que é a que a gente está destacando aqui em relação às vendas. Você acompanha conosco que nós temos aqui uma venda na semana encerrada em 18 de abril de 210.900 toneladas. Na safra, os norte-americanos venderam 41.530.000 toneladas, o movimento continua muito lento, né, para os norte-americanos, para uma meta de exportação de 46.810.000 toneladas. Para se ter uma ideia, os norte-americanos venderam 57% a menos do que na semana que foi encerrada em 11 de abril. Em relação à safra nova, teve venda também. 2024-2025, os americanos venderam 120 mil toneladas. Dito isso, você acompanha comigo agora como é que estão os negócios com soja em Chicago. Você tem as posições em curto prazo agora que vão recuando. Maio, 11 dólares 54 centes mais 7 o bushel, queda de 0,96%. Julho, 11 dólares 71 centes o bushel, queda de 0,88%. Agosto, 11 dólares 74 centes o bushel, queda de 0,84%. E setembro, 11 dólares 63 centes o bushel, queda de 0,74%. São os números que eu destaco com soja na Bolsa de Chicago. Aproveito para falar de dólar, para falar de câmbio. Tem sido determinante em relação à formação de preço de soja em reais. E você tem aqui dólar na tela, pode colocar aqui para mim. Olha só, R$ 5,16 para a moeda norte-americana. Neste momento, trabalhando em alta de 0,36%. Sigo a Agricultura BR trazendo preços. Agora você acompanha referência de soja nos portos brasileiros. Nós trazemos Santos e Paranaguá para entrega em maio. Nós temos valores aqui travados nos dois. A referência, R$ 130,50 a saca de 60 quilos para entrega em maio, recebe em junho. Os números são da Granos Corretora. A seguir no Agricultura BR, eu vou falar de milho, do mercado, tem previsão do tempo e a proposta da CNA para o Plano Safra 2024-2025. Com esses assuntos, eu volto já. E a diretoria da CNA, Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, entregou na noite de ontem uma proposta para o Plano Safra 2024-2025 ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Quem nos fala sobre este assunto é a repórter Flávia Rabelo. As propostas da Confederação Nacional da Agricultura entregue ao ministro Carlos Fávaro têm como foco o aumento dos recursos financiáveis e do volume para o seguro rural, prioridade para as linhas de investimento, regulamentação da lei que criou o Fundo de Catástrofe e fomento do mercado de capitais e agricultura familiar. O documento sinaliza demandas do Plano Safra 2024-2025. Olha, nós temos que trabalhar com dois cenários. Eu quero juros menores, abaixo de 2 dígitos, como você falou, né? E comprimir o valor total. Ou eu diminuo um pouquinho, mas eu alargo a base. Nesse aspecto, eu digo com toda certeza, nós precisamos aumentar o crédito, a oferta de crédito, porque o crédito privado, ao nosso ver, ele vai ser bastante arrochado, ele vai estar lendo algumas linhas aí, como eu já citei também, vão ter bastante dificuldade. Então, esse é o momento onde o crédito oficial precisa entrar. Mas sem nos esquecermos do seguro rural. Esse é a âncora principal do setor agropecuário do Brasil. Vejam bem, o ano passado foram gastos aí 10 bilhões para o Pronaf. Importantíssimo, é importantíssimo.
Mas 1 bilhão para o seguro rural, para o PSR, é muito pouco. Então, nada contra. Eu acho que nós precisamos manter, né, o Pronaf, mas nós precisamos ter uma atenção especial, mobilizar toda a classe política, né, seja o executivo, o legislativo, para que essa é uma necessidade básica. Os Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, ele investe 8 bilhões de dólares todos os anos para o seguro nos Estados Unidos. Seriam aí hoje mais de 40 bilhões de dólares. Contra 1 bilhão de dólares no Brasil. A nossa produção quase igual. Então, é uma coisa, é muito díspara. Então, essa é a moeda principal. Se nós tivéssemos o seguro, vocês acham que nós teríamos que renegociar a dívida? As projeções da entidade para a agropecuária brasileira não são tão boas por conta das adversidades do El Niño e da chegada da Laninha, fenômenos naturais da natureza, mas que impactam diretamente o clima e a incidência de chuvas e, consequentemente, as produções agrícolas no país. Esses impactos negativos sobre a produtividade e a produção já são sentidos em diversas cadeias produtivas, com destaque para os 2 carros-chefes da produção agrícola, a soja e o milho. Um dos principais pleitos da CNA é garantir suplementação orçamentária de R$ 2 bilhões para o seguro rural em 2024, totalizando R$ 3 bilhões e um orçamento de R$ 4 bilhões para essa finalidade em 2025. E tenho certeza que faremos, então, deste um plano safra ainda mais inovador, com responsabilidade ambiental, com taxas de juros compatíveis, com linhas de créditos que venham atender os anseios dos produtores nesse momento difícil, de renda achatada, de intempéries climáticos, pensando muito na modernização do seguro. Então, fiquei muito feliz e o compromisso de que faremos pautas mais constantes com a CNA para mantermos esta proximidade, e quem será beneficiado certamente serão os produtores. Ministro, com relação ao seguro rural, qual é a expectativa do governo para esse plano safra 2024-2025? Olha, estamos trabalhando para ampliar os recursos à subvenção dos prêmios, modernização e uso de mais tecnologia, ampliar o escopo de produtores aderindo ao seguro rural, porque na medida que a gente amplia a base, a gente consegue baratear o custo, mas é necessário mais recursos e isso já estamos trabalhando com o Ministério da Fazenda e é um pleito prioritário, o número 1 da CNA, e não é diferente como pleito número 1 para esse novo plano safra, um seguro rural mais efetivo e mais tranquilizador. A legítima representante, a maior de todos os representantes dos produtores é a Confederação Nacional da Agricultura, onde congrega não só as federações, os sindicatos rurais, mas também é a casa das associações. Portanto, quando a CNA traz um documento sugerindo a forma e os volumes de recursos para o Plano Safra, é o que dá legitimidade e a certeza de um Plano Safra mais assertivo com os anseios dos produtores. De Brasília, Flávia Rabelo. E o transporte de produtos da agropecuária por hidrovias avançou nos últimos anos. Entretanto, os desafios ainda seguem grandes. É o que nos mostra o repórter Gustavo D'Angelo. De acordo com dados do Anuário Agrologístico 2024 da Conab, o transporte de grãos por rios no Brasil registrou um impressionante aumento de 782% em 13 anos. O volume de soja e milho transportado por rios saltou de 3,4 milhões de toneladas em 2010 para 30 milhões em 2023, representando 23% do total de transporte de grãos. Esse crescimento foi impulsionado pela Lei dos Portos de 2013, que estimulou investimentos em infraestrutura portuária. Apesar disso, o modal hidroviário ainda enfrenta desafios, como a necessidade de melhorar as vias navegáveis e construir terminais de transbordo para aumentar a intermodalidade. Para especialistas em logística, a integração com outros modais, como ferrovias e rodovias, é crucial para tornar os grãos brasileiros mais competitivos no mercado internacional. A Ferrovia Norte-Sul, por exemplo, oferece um novo corredor logístico que amplia as opções de exportação para os produtores. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo.
Falamos agora de previsão do tempo, de clima aqui no Agricultura BR e este é um assunto para Débora Oliveira. Boa tarde, Débora, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiane, boa tarde a todos. Ao longo dos próximos dias, ainda devemos ter um tempo instável sobre boa parte do país. Especialmente entre o norte gaúcho, Santa Catarina e também o sudoeste do Paraná. Também pode chover de forma irregular em áreas do norte do Mato Grosso e na costa norte nordestina. O volume acumulado mais expressivo vai seguir concentrado em áreas do norte do Brasil. Entre 50 e no máximo 150 milímetros são esperados. Essa condição acaba por ajudar a repor água no solo, porém impede o avanço na colheita da soja, milho verão, feijão e arroz. Na próxima semana, centro-oeste e sudeste devem se manter com o mesmo padrão. Então, ainda teremos sol e temperaturas bem elevadas, especialmente em Mato Grosso do Sul. Tudo por conta da atuação da onda de calor, que vai deixando a situação do milho segunda safra em cada vez mais atenção. Outro destaque é que entre 29 de abril e 3 de maio, o Rio Grande do Sul vai voltar a receber aquela chuva muito volumosa. Ou seja, as atividades de colheita devem ser interrompidas neste período. Enquanto que o centro-oeste e o sudeste vão seguir ali com os trabalhos normalmente. Mas os cultivos que já estão em campo podem permanecer prejudicados, como é o caso da cana-de-açúcar, milho safrinha e também o hortifruti. Fabiano, vou ficando por aqui, volto com você. Obrigado, Débora. Uma boa tarde a você. Olha, e é exatamente o clima, principalmente as precipitações chuvosas nas últimas semanas, posso dizer até meses, que tem garantido competitividade ao pecuarista de boa parte do país. Em estados como São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, norte do Paraná também, essas chuvas têm feito com que o pecuarista consiga ter uma melhor gestão de vendas e a arroba não só tem se mantido, como em alguns casos até se elevado. Você vai ver como é que está essa realidade no Mato Grosso agora na reportagem de Valdir Pacheco. As chuvas estão contribuindo para o desenvolvimento das pastagens no estado que mais produz grãos no país, o Mato Grosso. As generosas precipitações estão redefinindo as expectativas do setor para os próximos meses. De acordo com o relatório quinzenal da Aproclima, da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, o volume de chuvas no mês de abril no estado pode competir com o registrado no mesmo período do ano passado. Foram 139,73 milímetros registrados até o dia 18. Este aumento no volume das precipitações climáticas é atribuído ao fenômeno El Niño. Todo esse volume de chuvas tem contribuído para a renovação das pastagens e forrageiras. É nesse período que as plantas estão querendo expressar todo o seu potencial produtivo. Além de melhorar as condições para os bovinos, também melhora para o pecuarista, que pode aumentar a capacidade de manter o rebanho nas propriedades por períodos mais longos. Especialistas esperam que os preços do boi gordo entre maio e junho tenham uma reagida. Mesmo assim, a manutenção dos preços tende a ser mais consistente, proporcionando um alívio para os pecuaristas. As chuvas de abril em Mato Grosso não são apenas uma mudança momentânea, mas sim um potencial de mudanças significativas no setor do agronegócio. Com pastagens renovadas e a possibilidade de reterem animais por mais tempo, os pecuaristas estão diante de novas oportunidades. Resta agora acompanhar de perto como essas previsões climáticas se traduzirão em resultados concretos nos próximos meses. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco. E se a cultura das pastagens está sendo beneficiada por essas chuvas em boa parte do país, no centro-sul, a outra é o milho segunda safra. Sem nenhuma dúvida,
tem sido beneficiado também nos lugares onde está chovendo. Você vai dar uma olhada agora comigo como é que está o mercado do milho futuro na B3 e você tem as posições de curto prazo aqui comigo, com posições aí muito próximas ou em estabilidade ou muito próximas disso. Maio, R$ 57,79 a saca, alta de 0,06%. Julho, R$ 57,80 a saca de 60 quilos, queda de 0,06%. Setembro, R$ 59,13 a saca, alta de 0,08%. Em novembro, R$ 62,15 a saca, alta de 0,16%. Como acontece todas as quintas-feiras, tradicionalmente, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe o seu levantamento de vendas e exportações para a semana encerrada no último dia 18 de abril. E as vendas de milho foram muito fortes, foram muito expressivas e atingiram o volume de 1.300.000 toneladas para a safra 2023-2024, com registro também de pouco mais de 200.000 toneladas na safra 24-25. Veja conosco como é que ficaram os números da campanha 23-24. Como eu disse, na semana encerrada em 18 de abril, 1.300.000 toneladas. Em toda a safra, os norte-americanos venderam até agora 45.970.000 toneladas para uma meta de 52.340.000 toneladas. São os números para o milho, um número bastante expressivo de vendas para os norte-americanos nesta semana. Veja agora, então, como é que o mercado reage, né, a esses números que foram apresentados nesta quinta-feira e reage com ligeira alta. Maio, $4,38 mais 3 o bushel, alta de 0,11%. Julho, $4,49 mais 7 o bushel, alta de 0,27%. Setembro, $4,59 mais 8 o bushel, alta de 0,32% e alta de 0,26% na posição de dezembro. $4,74 por bushel são os números para o mercado internacional do milho. E são com eles que eu encerro essa edição do Agricultura BR. Na sequência, você já sabe, você tem uma grande oportunidade de negócios no De Olho na Fazenda. Nós voltamos logo mais às 16 horas na nossa terceira edição, fechamento do mercado. E eu espero vocês. A todos um grande abraço e até lá!